Você que está ouvindo esta mensagem agora, pare por um momento, não avance, não distraia sua mente, não trate este instante como mais um conteúdo qualquer que aparece no seu dia, porque existe algo acontecendo aqui que vai além do que você consegue ver, existe uma razão pela qual você chegou até aqui, e mesmo que você não consiga explicar, no fundo do seu coração você sente que isso não é coincidência, você sente que precisava parar, respirar e prestar atenção, porque talvez você esteja cansado, profundamente cansado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de carregar um peso que ninguém vê, mas que todos os dias rouba sua paz, sua alegria e até a sua vontade de continuar. Talvez você tenha aprendido a esconder o que sente, a sorrir quando na verdade está quebrado por dentro, a dizer que está tudo bem quando na verdade existe uma tempestade dentro de você, talvez ninguém ao seu redor perceba, talvez ninguém entenda, e isso torna tudo ainda mais difícil, porque você se sente sozinho, mesmo estando cercado de pessoas, você se sente incompreendido, e o mais doloroso de tudo isso é quando parece que Deus também está em silêncio, quando você ora e não vê resposta, quando você tenta manter a fé, mas sente que ela está fraca, como se estivesse desaparecendo aos poucos, e nesses momentos você começa a se perguntar ouvindo, se ele realmente está presente. Mas escute com muita atenção o que você precisa ouvir agora. Deus não está em silêncio, ele nunca esteve. O que acontece é que muitas vezes o barulho do medo, da ansiedade, das preocupações e das feridas do passado se torna tão alto dentro de você que você não consegue perceber a voz de Deus, porque a mente está cheia, o coração está sobrecarregado, e é exatamente por isso que este momento é tão importante, porque agora você está parando, agora você está criando espaço, e quando existe espaço, Deus fala. Quando você decide diminuir o barulho do mundo, você começa a perceber que ele sempre esteve ali, falando, guiando, cuidando, mesmo quando você não percebeu. Deus está falando com você agora, não com outra pessoa, não com alguém mais preparado, mais forte ou mais espiritual. Ele está falando com você exatamente do jeito que você está neste momento, com suas dúvidas, com suas inseguranças, com suas fraquezas, com a sua fé abalada. Porque Deus não exige perfeição para se aproximar. Ele se aproxima justamente quando você está cansado, quando você sente que não consegue mais. Porque é nesses momentos que você percebe que precisa dele. E talvez você esteja assim hoje, quebrado por dentro, ferido por situações que ninguém conhece, desanimado por coisas que você não conseguiu controlar. Talvez exista dor dentro de você que você nunca compartilhou com ninguém. Talvez exista um peso que você carrega sozinho há muito tempo. Mas existe algo que você precisa entender, algo que pode mudar a forma como você enxerga tudo. Deus vê tudo, ele viu quando você se sentiu abandonado, ele viu quando você quase desistiu, ele viu cada momento em que sua fé enfraqueceu, ele viu cada oração que você fez mesmo sem palavras, ele viu cada lágrima que caiu em silêncio, e mesmo assim, ele não te abandonou, mesmo quando você pensou que ninguém se importava, ele estava cuidando de você. Mesmo quando você não percebeu, ele estava te sustentando, e se você ainda está ouvindo esta mensagem, é porque ele continua cuidando de você, ele continua escrevendo a sua história. Deus não desistiu de você. Talvez pessoas tenham desistido. Talvez você mesmo tenha pensado em desistir. Talvez você tenha olhado para a sua situação e achado que não havia mais saída, que era o fim. Mas Deus não desistiu. E isso acontece porque existe algo dentro de você que ainda não terminou. Existe um propósito que ainda não se cumpriu. Existe uma história que ainda não chegou ao fim. E mesmo que você não consiga ver agora, mesmo que tudo pareça confuso, Deus está trabalhando. Ele está agindo nos bastidores da sua vida. Ele está organizando coisas que você não entende. Ele está fechando portas que você insistia em manter abertas. Ele está preparando caminhos que você ainda nem imagina. Ele está alinhando situações, conectando pessoas, movendo circunstâncias, tudo de uma forma que você não consegue ver, mas que no tempo certo fará sentido. Talvez você esteja impaciente, talvez você esteja perguntando até quando, talvez você esteja cansado de esperar, mas existe algo que você precisa compreender. O tempo de Deus não é o seu tempo. E aquilo que você chama de demora muitas vezes é proteção, porque se certas coisas tivessem acontecido no momento que você queria, talvez você não estaria preparado para lidar com elas,
Talvez aquilo que você queria poderia ter te afastado do propósito, e Deus, que vê tudo, que entende tudo, escolheu esperar, escolheu preparar você antes de entregar aquilo que você deseja, porque Ele não quer apenas te dar algo, Ele quer te preparar para sustentar aquilo que Ele vai te entregar. E neste momento, Deus quer acalmar o seu coração. Ele quer que você entenda que você não precisa ter todas as respostas, você não precisa entender tudo o que está acontecendo, você não precisa controlar cada detalhe da sua vida, porque existe alguém que já está no controle, e esse alguém é Deus. E quando você tenta controlar tudo, você se cansa, você se frustra, mas quando você decide confiar, algo muda dentro de você, você descansa, você encontra paz, você deixa de carregar aquilo que nunca foi seu para carregar, porque existem situações que só Deus pode transformar, existem portas que só Deus pode abrir. E talvez você esteja diante de algo que parece impossível, algo que você já tentou resolver de todas as formas, e nada mudou, algo que parece não ter saída, algo que tem te feito perder o sono, algo que tem tirado sua paz. Mas é exatamente nessas situações que Deus mostra quem Ele é, porque quando a sua força acaba, o poder de Deus se manifesta. Quando você não encontra respostas, Deus se torna a resposta. E talvez hoje seja o dia de você parar de lutar sozinho, de parar de tentar resolver tudo com a sua própria força. Talvez hoje seja o dia de você entregar, de você dizer: Deus, eu não consigo mais, eu preciso de Ti. Porque quando você reconhece que não pode, Deus mostra que pode. E Ele pode tudo, pode restaurar o que foi quebrado, pode curar o que está ferido, pode transformar aquilo que parecia impossível, pode mudar completamente a sua história. Mas existe uma decisão que só você pode tomar. Você precisa confiar, não apenas com palavras, não apenas dizendo que confia, mas confiando de verdade, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece contrário, porque a fé não é baseada no que você sente, a fé é baseada em quem Deus é, e Deus continua sendo fiel, continua sendo aquele que abre caminhos onde não existe caminho, continua sendo aquele que transforma situações, continua sendo aquele que nunca falha, e mesmo que você não veja agora, algo que vai além do que você imagina, algo que vai mostrar que tudo o que você passou não foi em vão. E talvez, neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, exista algo acontecendo dentro de você que você não consegue explicar completamente, algo silencioso, profundo, quase imperceptível, mas real, como se um peso que você carregou por tanto tempo estivesse começando a sair do seu coração, como se uma luz estivesse entrando em um lugar que ficou escuro por muito tempo, e você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas sente que algo está mudando, sente que existe uma paz diferente surgindo. E isso não é por acaso, não é coincidência, não é apenas emoção, é Deus se aproximando de você neste momento, é Deus falando com você de uma forma que vai além das palavras, tocando onde ninguém mais consegue tocar, alcançando partes da sua alma que você mesmo já tinha esquecido, porque quando você decide ouvir, quando você decide abrir o coração, mesmo que seja por alguns minutos, Deus encontra espaço para agir, porque Ele não invade, Ele espera você dizer mesmo que em silêncio: Senhor, eu preciso de Ti. E talvez você nem tenha falado isso com palavras, mas o seu coração falou. E Deus ouviu, porque Ele entende até aquilo que você não consegue expressar. E Deus quer te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido ao longo das suas lutas, ao longo das suas dores, ao longo das decepções que marcaram sua caminhada. Ele quer te lembrar que você não está sozinho, nunca esteve, nem nos dias mais difíceis, nem nas noites em que você chorou em silêncio, nem nos momentos em que você se sentiu abandonado, ignorado, incompreendido, porque mesmo quando ninguém percebeu o seu sofrimento, Deus percebeu. Mesmo quando você tentou esconder o que estava sentindo, Ele sabia, Ele sempre soube, e mais do que isso, Ele permaneceu ao seu lado, mesmo quando você se afastou, mesmo quando você deixou de orar, mesmo quando você pensou em desistir, Ele continuou ali, porque o amor dele não depende do que você faz, depende de quem Ele é, e Ele é fiel, Ele é constante, Ele não abandona, e é por isso que você continua aqui, é por isso que apesar de tudo o que você passou, você ainda está de pé,
ainda está tentando, ainda está buscando, mesmo que seja com uma fé pequena, quase apagando, mas ainda viva, e essa fé, por menor que pareça, é suficiente para Deus começar algo novo na sua vida. Talvez hoje seja o dia de você tomar uma decisão diferente, não baseada no medo, não baseada no que aconteceu no passado, mas baseada na confiança. Talvez hoje seja o dia de você entregar aquilo que você vem tentando carregar sozinho por tanto tempo, aquilo que tem tirado sua paz, que tem roubado sua alegria, que tem ocupado seus pensamentos, que tem te deixado ansioso, cansado, sobrecarregado, porque a verdade é que você não foi criado para carregar tudo isso sozinho. Você não foi feito para viver assim. Deus nunca planejou que você vivesse preso ao medo, à ansiedade, à insegurança. Existe uma vida diferente disponível para você. Uma vida onde você pode ter paz mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Mas para viver essa vida, você precisa soltar. Você precisa parar de tentar resolver tudo com a sua própria força e permitir que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Soltar não é fácil, confiar não é fácil, especialmente quando você já se machucou, quando você já tentou e não deu certo, quando você já acreditou e se decepcionou. Mas continuar segurando também não é fácil. Continuar carregando esse peso também está te cansando, também está te impedindo de avançar. E talvez você precise entender que, enquanto você segura aquilo que pode te curar, porque a cura começa quando você entrega, quando você decide dizer: Deus, eu não consigo mais sozinho, eu preciso ser bonita. Não precisa ser verdadeira, ela precisa vir do seu coração, mesmo que seja simples, mesmo que seja apenas um sussurro. Deus ouve, Deus responde, Deus age. E existe algo muito importante que você precisa ouvir agora, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. O seu passado não define quem você é. Os erros que você cometeu não determinam o seu futuro. As palavras que disseram sobre você não têm poder sobre o seu destino. Aquilo que aconteceu não tem autoridade para decidir quem você vai se tornar, porque Deus é especialista em recomeços. Ele pega histórias quebradas e transforma em testemunhos. Ele pega dor e transforma em propósito. Ele pega aquilo que parecia perdido e traz de volta com um significado completamente novo. Mas para viver isso, você precisa deixar o passado no lugar dele. Você precisa parar de revisitar aquilo que já passou, parar de se prender, parar de viver olhando para trás, porque enquanto você está preso ao que já aconteceu, você não consegue viver aquilo que Deus está preparando para você agora. Perdoar faz parte desse processo, e perdoar não é fácil, especialmente quando a dor foi profunda, quando a ferida foi grande, quando a decepção veio de quem você menos esperava. Mas o perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre você, é sobre se libertar, é sobre deixar de carregar algo que está te prendendo, é sobre abrir espaço dentro de você para que Deus possa trazer cura, porque enquanto você guarda ressentimento, você mantém a ferida aberta, mas quando você perdoa, você começa a fechar essa ferida, você começa a permitir que Deus restaure aquilo que foi danificado. E isso não significa esquecer, não significa fingir que não aconteceu, significa escolher não viver mais preso a isso. E à medida que você vai entregando, à medida que você vai confiando, algo começa a mudar dentro de você. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, talvez os problemas ainda estejam lá, talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas você muda, seu coração muda, sua mente muda, sua forma de enxergar muda, e essa mudança interior começa a refletir em tudo ao seu redor. Porque quando você encontra paz dentro de você, você começa a viver de uma forma diferente. Você deixa de reagir ao medo e começa a agir pela fé. Você deixa de ser dominado pela ansiedade e começa a descansar na confiança de que Deus está no controle. E essa paz não depende do que está acontecendo fora. Ela vem de dentro. Ela vem da certeza de que Deus está cuidando de você. Mesmo quando você não vê,